Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Eurocast. Eu, Francisco Bortoluzzi, contador e diretor do Eurocontab, estou aqui, para mais uma vez trazer informações. Lembrando que esse canal é um bate-papo de empresário para empresário, empreendedor para empreendedor. E a ideia aqui sempre é trazer novidades, trazer informações relevantes para vocês, empresários que nos acompanham, desde aqueles que estão começando agora como empresários de sucesso que estão aí atrás das câmeras buscando informação conosco. E a gente tem que pensar o seguinte, até para a gente montar esse podcast, a gente pensa, a gente planeja, a gente monta estratégias. Só que nós fazemos da nossa forma e existem especialistas para isso. E hoje, para falar em estratégias, nada mais, nada menos, Wellington Silva, diretor da Well Consult. Seja bem-vindo ao podcast do Eurocontábil, o Eurocast. Tome a palavra, apresente para quem não está nos seguindo ali, está nos acompanhando, quem que é o Wellington, para que aconteceu, o que ocorreu para nascer a Well Consult. Bom dia, Francisco, bom dia a todos. Eu sou o Wellington, sou CEO da Well Consulting. A Well Consulting é uma empresa que nasceu para ajudar o empresário e empreendedor a crescer. Crescer de forma estratégica e sustentável. O que é o crescer de forma estratégica e sustentável? É você crescer em termos de faturamento, em termos de mercado ou market share, que aí entenda-se novos clientes, e retenção, que são o churn, a saída de clientes, e posicionar melhor a empresa no mercado. Eu já tenho mais de 40 anos trabalhando com grandes empresas, com foco principalmente em empresas da América Latina. A Well Consult ela estava fora do Brasil nos últimos 20 anos, e o ano passado nós chegamos no Brasil para também atuar no mercado brasileiro, para estar passando para o pequeno e médio empreendedor toda essa gama de estratégia que nós já fazemos para as grandes empresas fora do Brasil. Então o Well Consult ela nasceu para isso, para ajudar o empresário a ter uma visão melhor do seu planejamento estratégico, para que ele tenha mais assertibilidade nas questões que tem sobre faturamento, crescimento, posicionamento de marca, que é uma coisa que a gente vê uma falência muito grande dos empresários do Brasil, principalmente microempreendedor, pequenas empresas. A gente nota uma certa falência na palavra estratégia, né? Como colocar a estratégia em prática. Então nós temos vários prêmios internacionais, prêmios nacionais, nós temos 2 prêmios que são muito importantes na carreira de comunicação. A gente tem o DLD, que é um prêmio de Londres de comunicação, e ganhamos também um prêmio Leão de Ouro no Festival Internacional de Cannes de Comunicação. E também eu tenho alguns prêmios brasileiros, tenho um prêmio de melhor programa de inteligência competitiva das Américas e do Brasil, e também fui agraciado aí com um prêmio de melhor programa de relacionamento do Brasil por 2 anos. Nós temos uma bagagem muito grande com esse tema de estratégia, de planejamento, de inteligência competitiva, de inteligência. E aí nasceu a Well Consult, que ela nasceu exclusivamente para atender empresas fora do Brasil e que agora estamos no mercado brasileiro aí ajudando os empresários brasileiros a crescerem também. Então a gente pode dizer que toda a sua experiência em grandes empresas, tanto no Brasil como fora do Brasil, hoje é possível aplicar isso para pequenas empresas. Porque muitos empresários eles têm medo, isso aqui é só para uma multinacional. Podemos quebrar esse paradigma que uma pequena, média empresa também pode aplicar as estratégias? Totalmente possível. É importante dizer que as estratégias são muito parecidas, seja numa grande empresa, seja numa pequena e média. O que muda é o músculo financeiro de cada empresa, o músculo operacional de cada empresa. O que acontece com a grande empresa? Ela tem um músculo financeiro para contratar mais serviços, para melhorar, mais ferramentas para melhorar a sua estratégia. O que nós fazemos? Nós trazemos essas ferramentas para o pequeno e médio empresário. Por exemplo, System Early Warning, que é um sistema de alertas, de monitoramento. A grande empresa tem, nós aplicamos a mesma metodologia para as pequenas e médias empresas. Análise SWOT, que é uma coisa tão tradicional no marketing, mas que as empresas não fazem, nós trazemos para a pequena e média empresa. Linha do tempo, é você olhar toda a parte de comunicação da empresa dos últimos 6 meses, 12 meses, e tentar traduzir isso em forma de estratégia no mercado. Então, tudo que uma grande empresa faz, ela pode ser facilmente plotada por uma pequena e média empresa, dependendo do tamanho do mercado que ela quer atuar. E, lógico, com custos muito pequenos para a pequena e média empresa, porque a entrega é diferenciada. O problema também é menor. Uma grande empresa ela tem uma abrangência de mercado maior, um problema maior, ela tem que ter mais músculos, igual você diz ali, mais recursos para isso. Uma empresa menor, às vezes os desafios que existem são menores, ou seja, às vezes os recursos aplicados. Não vou falar só recurso financeiro, recurso de ferramentas, tempo, que é muito necessário, também ele é proporcional.
Sim, e as ferramentas são muito importantes. Veja bem, nem toda ferramenta você precisa comprar. Por exemplo, nós do Elconsult trazemos a ferramenta até o empreendedor. Agora, por exemplo, a gente vê muita falência do empreendedor em termos de dados, de informações da empresa. Isso é engraçado porque fora do Brasil esse ponto é visto de uma forma mais estratégica. Quando você entra numa empresa, seja pequena empresa, o microempreendedor ou empresário, ele tem informações da empresa. Ele tem KPIs, relatórios que mostram quanto vendeu menos, quanto vendeu mais. 5 ou 6 KPIs que são importantes. O pequeno e médio empreendedor brasileiro não se preocupa muito com isso. Por exemplo, hoje, ele está mais preocupado em entender o que é IA, mas ele não tem um simples programa de CRM para captar, para guardar a sua base de clientes. Então, existe uma problemática no pequeno e médio empreendedor que é fácil de corrigir, não é cara, mas que pode fazer ele dar um salto estratégico muito grande em relação ao seu competidor. Ou seja, em relação ao concorrente que está aí nele dentro do mercado. Então, assim, é muito importante que o empresário ele comece a ver isso não só como uma forma de custo, mas sim de investimento para duplicar o seu faturamento. Porque tudo que nós fazemos de análise é para fazer você crescer. Se você vai fazer investimento X, eu quero que você cresça 3x. Então, essa visão de que, não, se eu fizer isso aqui, eu vou ter mais custo, não, você vai ter mais faturamento. Você vai ter um EBITDA melhor, né? E eu vou pegar um gancho para você, o seguinte, você falando sobre estratégia, sobre KPIs, indicadores, o que eu vejo na nossa área. Nós estamos na beira de uma reforma tributária. O empresário hoje, às vezes ele não tem os números das empresas dele. Eu estou falando aqui no financeiro, hein? Estou falando ali no saldo de banco para saber o que saiu e o que entrou, para a gente fazer um bom planejamento tributário, um bom estudo tributário. E eu acredito que para a estratégia, números são essenciais para você saber da onde você está, para onde você vai. Tem uma frase que fala assim, né? Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. Ou seja, o cara fica rodando em volta. Quando eu falo em planejamento e estratégia, são itens que somam ou divergem? Não, eles somam. Na verdade, praticamente um é um complemento do outro. Veja bem. O que é estratégia? Estratégia é você desenhar, como você mesmo falou, aonde eu quero estar em D mais 12, D mais 18, ou seja, em 12 meses, 18 meses, 24 meses. É importante, como nós trabalhamos, a gente já prestou serviço para a terceira maior operadora do mundo, que é a América Móvel. Os planejamentos são de 5 anos. Wellington, pode acontecer alguma coisa em 5 anos, economia? Sim. Mas o planejamento é algo que se escreve a lápis. Isso, porque tem mudanças. Tem mudança, mas o objetivo ele permanece o mesmo. Eu vou crescer. Pode ser que eu não cresça 30, cresça 20, mas eu vou crescer o primeiro ano e tanto. Vou crescer o segundo ano e tanto. Eu quero ser o primeiro do mercado. Quero ser o número 1. Às vezes o número 1 vai demorar 4 anos para você ser, mas você tem que ter um caminho a trilhar. Então a estratégia vem para justamente desenhar esse caminho. E uma das funções da estratégia é ajudar o planejamento, por isso que é planejamento estratégico, a ver como você vai executar isso daí. Né? Porque a estratégia ela te dá a direção. Né? E aí a governança vai te dar a execução, que é o planejamento estratégico. Né? Então, são coisas que sim são muito parecidas, mas uma coisa leva a outra. Né? Então, a estratégia é importante para saber onde você quer estar. A gente olha muito no empresário, ele não sabe, ele muitas vezes não sabe criar um objetivo para a empresa. Parece que é fácil. Então, você pergunta, qual é o teu objetivo em 12 meses? Normalmente é muito genérico. Eu quero crescer. Mas aí vou pegar um gancho contigo. Vamos um exemplo prático. O que é fazer uma direção estratégica? Vamos pensar num médio negócio, uma pequena, média empresa lá. O que é a sua experiência de todos esses anos ali? Vamos pegar um exemplo prático. O que você pode trazer para a gente aqui? Olha, uma direção disso, vamos pensar em 12 meses. Para o cara começar a se situar e entender, opa, isso eu preciso no meu negócio. Legal, boa pergunta. Primeiro, todo empreendedor, todo empresário, toda pequena empresa, média ou grande, tem que ter um diagnóstico do mercado. O que é o diagnóstico do mercado? É saber como ele está posicionado no mercado dele. Né? No setor dele, seja na cidade onde ele está, no estado, no país e até olhando benchmarks internacionais. Então, a primeira que a gente chama de ambiente externo, onde eu estou, onde a minha empresa está nesse ambiente externo. Eu estou bem com o meu competidor, eu estou ruim com o meu competidor está fazendo mais coisas do que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa é ele fazer essa análise externa do setor, onde ele está inserido, e uma análise interna de como ele está nesse setor. Que aí a gente chama de análise SWOT, é ver se
seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades, suas ameaças. Então, com essa primeira visão do empresário, então a gente tenta trazer essa primeira visão externa, eu chamo de ambiente externo para o empresário, para ele ver, para ele situar onde está a empresa dele, porque ele vai ter muito susto com isso. Ele vai fazer, nossa, isso aqui está fazendo assim, o mercado está fazendo isso e eu ainda estou olhando para dentro da minha empresa de uma forma diferenciada, que não é legal. Estou olhando só para dentro da empresa, não estou olhando para fora. Né? Então, o primeiro é dar esse diagnóstico situacional da empresa, como ele está em relação à sua concorrência, em relação ao mercado. E como o mercado internacional fora, outros países, tem de coisa interessante para esse setor, que demora mais ou menos, Francisco, dependendo do país, 5 anos, 3 anos, para essas tecnologias novas chegarem ao Brasil. Quando eu falo tecnologia, não só de sistemas, mas inovação, portfólio de produtos, tudo demora um tempo para chegar no Brasil. Então a gente consegue observar o que está acontecendo lá fora, para ver tendências que vão chegar, e o empresariado já começar a falar, bom, se eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que pensar nessa tendência que vai aparecer em 3 anos, que ela vai aparecer. Quem estiver mais preparado vai pegar. Então, primeiramente, esse diagnóstico. Depois do diagnóstico, aí sentamos e fazemos o planejamento estratégico. Ou refazemos. O engraçado, Francisco, que por incrível que pareça, quando a gente faz muitas reuniões com empresários do Brasil, a gente vê que quase ninguém faz planejamento. Ele começa o mês de janeiro falando, eu vou querer um faturamento de 50 mil. Eu acho, aí o achismo, né? Eu acho que eu consigo chegar a 70 em fevereiro, eu acho que eu consigo chegar a 100, e trabalha muito no achismo e não em dados reais, né? Que é um dos primeiros grandes erros da estratégia. Então você tem o diagnóstico situacional, o planejamento, que é aquele mês a mês aonde eu quero chegar, e as mentorias, que é, bom, como eu faço para chegar naquilo lá. Né? Entendi. Não, e assim, e tem uma coisa que eu ouvi uma vez num curso que o cara fala, para você tirar do papel, primeiro você coloca no papel. Ou seja, muitas vezes está na mente dele, mas não está de forma organizada. O colocar no papel é realmente o que eu preciso, quanto tempo eu gasto, qual o recurso que eu preciso. Ali ele consegue visualizar, né, Wellington? E aí você colocou uma necessidade, uma importância. E vamos pensar ali, um erro que hoje você fala, putz, chego na empresa, você comentou a falta de indicadores. E qual o erro mais que é comum e o empresário não percebe? Porque às vezes a gente está colocando situações que o cara acha que ele está no caminho normal. E ouvindo a gente aqui, ele vai falar, opa, me acendeu um alerta. Entendi. Cara, olha, eu vou te falar de 3 erros. Veja de onde eu falei 3 erros que para mim são os pilares, né? Se você olhar as bibliografias, você vai ver que tem pessoas que falam de 5, de 7, de 10 erros. Nesse trabalho que nós fizemos para grandes empresas, tanto fora do Brasil como para o Brasil, a gente identificou 3 grandes erros que, desses 3, é o que vai aparecer os demais, né? O primeiro que eu já havia comentado é a falta de dados reais para fazer um planejamento estratégico, né? Ou seja, o diagnóstico real e começar a trabalhar só com percepções e achismo. Como eu falei para você, o cara ele senta fazer o planejamento e já começa assim, eu acho que o mercado vai crescer 30%. Eu acho que eu vou vender 50% a mais esse mês. São números bonitos. São números que ele quer, do seu subconsciente ou com a sua gestão, né, do seu nível de gestão, chegar lá. Mas se ele não tiver baseado, tiver com base em números, vai ser difícil. Eu tenho sempre comigo a visão de que o CEO da empresa, ele é o estrategista da empresa. Se você é o CEO, você é o estrategista. Parte desse princípio. E lógico que você tem visões, né? Você tem crenças. Só que essas crenças e visões tem que ter uma base de números racionais para você chegar lá. Então, o que a gente vê o grande erro que já matou muita empresa, já quebrou muita empresa, é fazer um planejamento de achismo e não de realidade. Quanto que vai ser a inflação, qual a tendência do mercado, qual a tendência do setor, meus números internos, meus números do meu competidor. Isso tudo você tem como em fontes primárias e secundárias, com que chama de inteligência competitiva, você tem como buscar no mercado. Porque no final você tem que fazer o máximo para errar menos. Você vai errar em algum momento da sua trajetória, mas você tem que errar menos. O que a gente tenta fazer, o empresário, é errar menos. Então, primeiro, diagnóstico sem dados reais. O segundo, eu chamaria de uma desconexão estratégia do operacional. O que é essa desconexão? Que você falou agora há pouco. O empresário ele pensa numa coisa, esse ano, quando eu estou fazendo lá, chega segunda-feira, 10 horas da noite cansado, ele faz o planejamento, né? Esse ano, lá em dezembro, eu quero vender 50% a mais de vendas. Só que ele esquece de avisar a operação, né? Talvez, nos seus 50% a mais de vendas, tenha um ganho aí de eficácia, de eficiência, mas ele vai precisar de mais funcionários, mais vendedores. Se ele está pensando em ir para uma cidade, desbravar uma cidade nova, vai precisar de CAPEX, de OPEX para fazer isso.
e ele esquece de colocar isso nos custos. Então ele acaba que a operação não tem musculatura operacional ou financeira para chegar naquelas metas. Se 30% dos 50 era entrar em uma cidade nova e ele não conseguiu se planejar para isso, ele já tem um grande problema de Ele vai receita. se frustrar. Não, ele vai ter um problema grande de receita, ou seja, pode ser que o seu EBITDA chegue até negativo. Então, mais do que a frustração, é a perda de fluxo de caixa, que isso é o que mata muitas empresas. E aí vai cair numa coisa de esforço, muito esforço para não gerar nada, que a gente chama de esforço e direção estratégica, né? Então, assim, o segundo grande erro é esse, essa desconexão entre estratégia e a parte operacional. E o terceiro grande erro que eu considero é a falta de governança. O que eu chamo de governança? Sem um líder, sem prioridades, sem uma estratégia, sem um roadmap para você acompanhar, sem um monitoramento, tudo vai cair por água. Porque às vezes faz um projetinho aqui, se não tem um líder para esse projeto, ele tende a ir à falência, porque falta de prioridade. Né? Tem uma frase que a gente gosta de falar muito que a urgência sempre fica mais, sempre está na frente da importância, né? Então, o que era importante deixa de ser porque você está apagando incêndio toda hora, né? Então, assim, essa falta de governança é outro ponto muito crucial nas empresas. Então, eu vejo esses três pontos como, assim, acender um alerta grande para o empresário dizer, opa, eu tenho algum problema. Um ponto interessante para saber se está na direção errada é a lei do esforço. Às vezes você olha dentro do escritório, sua equipe trabalhando, todo mundo correndo, chega no final do dia não tem nada. Mas aí, peraí um pouquinho. Tem diferença do empresário, o CEO, o líder, porque muitas vezes não é só o dono que vai aplicar a estratégia. Ele vai ter líderes, dependendo do porte da empresa. Do empresário esforçado e aquele que está seguindo direção? Tem uma grande diferença. O esforço não quer dizer que vai te trazer crescimento. Porque se você está fazendo muito esforço num caminho errado, você tende a ir para um caminho errado. Então, a direção estratégica é uma coisa básica. Às vezes você tem uma direção estratégica muito bem desenhada. O que é direção estratégica? Prioridades que você tem que fazer corretamente, os objetivos que você quer chegar bem desenhados, cada um sabendo a função que tem que fazer, os times de entrega serem respeitados. Com isso, você é capaz de ter menos esforço e ter mais resultado. Porque muitas vezes, fazer muito esforço sem direção, sem uma direção para andar, você acaba tendo uma direção. É um engraçado que, eu gosto de dizer uma frase que a gente aplica muito nos países de língua castelhana, né? Argentina, a gente tem empresa na Argentina, Uruguai e Paraguai, a gente fala muito de análises versus parálises. Você analisa tanto que fica paralisado. Às vezes você tem tanto número, você fica o dia inteiro olhando os números e esquece de tomar uma decisão. Eu tenho um vídeo que eu, um tempo atrás, gravei e coloquei no Instagram, na minha rede social ali, que a minha rede social não era nem para alertar empresário, mas sim amigos, que tem que ter o planejador, mas tem que ter o fazedor. Eu inventei essa palavra. Por quê? Só colocar no papel e não executar também é um erro grave de estratégia. Chegar no momento que o empresário ouviu isso e falou, putz, eu me enquadro em algum desses erros aqui. Qual que é o próximo passo? O que ele deveria fazer neste momento que ele falou, putz, então aqui nesse passo eu estou travado nisso, essas palavras que o Wellington trouxe, que o Francisco está trazendo, pode me melhorar. O que ele tem que fazer dali? Olha, pensa assim em três grandes pilares, mentalmente, né? Você tem um pilar da estratégia, o pilar da governança e o pilar da execução. Vamos falar em execução, né? Como você pegando esse gancho teu. A estratégia dá a direção. Ou seja, o que é a estratégia? É você, primeiro, revisar. Se você tem um planejamento estratégico, por incrível que pareça, muitos não têm, e não estou falando aquele planejamento, o cara chega segunda-feira à noite, bota o Excel e faz aquela linha do tempo, né? Não é isso. Se você não tem um planejamento estratégico, já tem que começar a fazer. Então, é sentar e ver qual o objetivo que eu quero, como eu quero que a minha empresa esteja nos próximos 12 meses, 18 meses, pelo menos 24 meses. Eu não gosto nem de fazer exercício menos que 24 meses. Que é o time que você precisa para uma empresa crescer de forma sustentável, né? Primeiro é esse exercício de desenhar esse planejamento estratégico, de fazer essa estratégia para que ele possa estar olhando quais são os objetivos que ele tem que fazer. Então você tem um primeiro pilar aqui, né? Que é a estratégia. A estratégia dá a direção. A governança, que é o pilar do meio, ele te dá a execução. Bom, se eu já tenho meus objetivos muito bem desenhados, eu sempre gosto também, fazer um parênteses, de criar três cenários para o cliente, né? Quando o cara vem conversar com a gente. Por que três cenários? Primeiro, aquele cenário da visão do CEO. Eu quero crescer 50%. Bom, vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo, vamos crescer 50%, vamos desenhar esse cenário, por que não, né? Lógico que vamos ter que desenhar o como ele vai chegar lá também, que isso é legal. Desses 50%, quanto vai vir de venda, de retenção, de portfólio de produtos, que uma coisa interessante, Francisco, pouca gente revisa o seu portfólio de produtos. Tive uma reunião ontem com um empreendedor, e a primeira pergunta que eu fiz, cara, lindo, maravilhoso teu lugar aqui, mas cadê teu portfólio aqui? Né? Você faz alguns combos, alguma coisa? Não, então, a gente vai montando conforme o cliente vem. Ele não direciona nem a venda dele, ele não tem direciona a venda. uma estratégia para direcionar uma venda. Ou seja, ele não sabe que o mercado já está fazendo combos, está vendendo e ele está parado lá querendo crescer. Olha bem, ele quer crescer, quer duplicar o ambiente dele, só que ele não está vendo que o outro está fazendo, mas ele tem um achismo de que pode ser possível, né? Então, assim, é importante que o empresário ele tenha essa direção estratégica. E a governança bom, já que eu tenho já estratégia, já que eu tenho os objetivos, como colocar isso em prática? A governança vai fazer, ter um líder para colocar isso em prática. Determinar prazos, monitorar tudo que está acontecendo, ver os KPIs, até para acertar rumos, né, verificar se está no caminho certo. Isso tudo traz a última coluna, que é a execução. Que a execução é tudo que aconteceu nos 2 pilares anteriores e está olhando se o rumo tem que ser redirecionado ou não, a coisa acontecendo, com as prioridades, porque o que mata as empresas também é a falta de prioridade, é a urgência sem tomar conta da prioridade. Então você precisa ter organizacionalmente algo assim, que às vezes é até um pouco burocrático, mas não uma burocracia cansativa, necessária. Você tem que fazer reuniões quinzenais, mensais, entendeu? É que às vezes é novo para o empresário, ele acha que ele não vai conseguir, mas quando cair no entendimento e ele vê os primeiros resultados, acontece. Vamos colocar numa prática assim, desses 3 pilares. O empresário muitas vezes fala, eu quero crescer 50% em vendas em 12 meses. Eu imagino, e tem que ter a percepção, ele não pode olhar isso lá no 11º mês, opa, deu só 3, o que eu vou fazer mais um mês? Ou seja, você que está nos acompanhando, vou pegar essa forma muito simples que eu falei. Se você planejou em 12 meses crescer 50%, você tem que ter indicadores se isso está acontecendo e o acompanhamento. E o planejamento e a estratégia vai fazer você ficar revisando e tomar ações. Estou certo nessa minha afirmação? 100% certo. E é importante, logo no começo do planejamento, você saber, para chegar nos 50, qual produto vai te trazer os 50. Agora, eu vendo só um produto. Não é que você vende só um produto. Você pode fazer um combo de produtos. Você tem o upsell dentro do seu... O upsell, cross-selling. A gente fala muito, fora do Brasil, da palavra share of wallet. Deixa eu só falar, o que é o upsell? Eu tenho um trabalho de contabilidade, mas muitas vezes eu posso agregar uma consultoria, que é um serviço à parte dentro dos meus clientes. Eu faço uma nova venda dentro da minha venda. Estou colocando aqui porque eu tenho um microempreendedor individual, o cara começou agora e ele está nos acompanhando e a gente está indo de forma muito simples, desde o nosso meio, como diretores de SA, grandes empresas que nos acompanham nesse canal, viu, Elton? Isso, bacana. E é legal também porque, por exemplo, se fala muito em ticket médio, acho que o empreendedor conhece mais a palavra ticket médio, né? Você pode crescer por aumento de volume, que é você brigar com mais barato, mas eu tenho mais volume, ou por aumento do ticket médio, dependendo onde você quer chegar. Então, esse upsell vou sair daqui para cá com um produto que vou agregar algo a mais. Né? Esse é o que chamamos de upsell. E temos uma palavra que é share of wallet, que essa é muito pouco falada no Brasil, que nada mais é do que você pegar uma parte da carteira do outro cliente. Por exemplo, vamos colocar no mundo das telecomunicações, sistema pré-pago. Então, o que faz uma grande operadora hoje? Quando ela lança um pré-pago, se o cara está lá, um cara de baixo valor que tem um pré-pago, ele tem R$100 para gastar por mês. Então, pense isso na sua empresa, tem R$100 para gastar por mês. Então, para a sua empresa, ele está gastando 50 para fazer uma recarga de pré-pago. Só que ele está gastando mais 30 para comprar um negócio lá na esquina que não é tão importante. Está gastando mais 20 para comprar uma outra coisa. O que eu quero como empresa? Eu quero pegar esse share desses 20, desses 30 para mim. Eu quero que minha recarga seja de 70, não de 50. Isso chama share of wallet. É você roubar, modo de dizer, a carteira do seu ou competidor, mas que não necessariamente tem que ser um competidor direto, pode ser um competidor indireto, mas eu quero que o dinheiro que você está gastando para comprar aquele lanche no almoço, que você venha fazer uma recarga para mim. Estou colocando um exemplo bem simples.
O empresário não vê isso no negócio dele. Ou seja, se hoje o meu ticket médio é de R$ 100, como eu faço para chegar nos 120? Mas da onde eu vou roubar esses 20? Isso é estratégia, entendeu? Eu vou pegar disso daqui e vou crescer 20. Então, no planejamento, se você deixar para fazer isso nos 2 últimos meses do ano, a não ser que o seu negócio seja uma sazonalidade, uma estacionalidade gigantesca, não vai acontecer. Então, todo mês tem que ter um crescimento. Vai ter mês que vai ter até um decrescimento, porque faz parte Da realidade. da realidade, como fevereiro, mês de 28 dias, até dar uma caída um pouco, mas ele tem que turbinar em março os 31 dias. Recuperar aquilo que aconteceu. Recuperar e você manter o crescimento. E eu vou pegar um gancho, você falou em combo, né? Você falou que ontem teve com um empresário de combo. E olha lá, vou trazer para a contabilidade, que a estratégia que a gente faz contábil, estratégia contábil, também influencia. Muito utilizado pelas grandes marcas de fast food fazer o combo de alimentos. Por quê? Nós temos dentro do lanche da batata o refrigerante, o que já é muito conhecido, que o refrigerante ele tem uma menor carga tributária. O que acontece? Você vai lá comprar seu kit nas grandes fast food aí pelo Brasil e pelo mundo. No Brasil, a carga tributária, como é menor no refrigerante, o valor dele é maior. Putz, agora eu estou entendendo por que um lanche é 30 e o combo muitas vezes é os 30. Sim. Porque o resultado líquido, pela uma carga tributária menor, é em cima de combo. E aí eu vou dar uma dica para o nosso empreendedor que está nos assistindo. Reforma tributária está aí e vai ter uma mudança radical nisso. E vai trazer mais possibilidades de combo. Aqui a gente está tomando água aqui na canequinha da Eurocash. Mas o cafezinho, ele vai fazer parte de novos combos, por quê? A partir de janeiro de 27, não pagamos mais imposto no nosso cafezinho. Vamos tomar um cafezinho mais tranquilo. Padarias, lanchonetes, restaurantes que podem fazer combo com o bendito cafezinho. Já imaginou? Ou seja, uma estratégia, eu já estou falando para 2027. Você já pode começar a montar desde já algo que eu estou trazendo para o meu nicho de contabilidade, onde eu trago oportunidade para clientes. Então, a gente entende que as coisas têm sinergia. Sim. Tudo que você está falando, eu estou me alertando do meu negócio e pensando como meu cliente pode usar isso. Estou pensando na parte contábil, que é a área que eu atuo daí, e eu consigo levar para o nosso cliente. Uhum. A hora que você chega numa empresa, começa a implantação de processos, começa a fazer o diagnóstico, aonde você vê que é um item mais subestimado, que os empresários não prestam atenção e é importante, ou aquilo que você vê mais de resistência no empresário? Eu posso pegar um gancho que você acabou de falar, porque eu Claro. acho muito importante. Você acabou de dizer uma ferramenta que é Sister Early Warnings. Você está antecipando algo futuro. Bom, eu sei que em janeiro de 2027 meu café vai estar sem imposto. Então, quando eu estou desenhando meu plano de negócios, se nos meus produtos eu estou desenhando meu combo e tem um café, eu já sei que um ano esse café não vai ter imposto, então eu já posso desenhar como é que eu vou trabalhar isso entre um ano. O teu marketing tem tempo, tua produção tem tempo. Totalmente. Você consegue classificar teus fornecedores, você chega mais cedo que os seus concorrentes, ou seja, dia 1º de janeiro você já está fazendo combo, quando o teu concorrente vai pensar isso lá em março. Isso, porque o pensar no portfólio é estratégia também. Quando você pensa no portfólio, você tem que pensar em 3 fatores. Um, você acabou de falar, o contábil. Olha, aonde a minha tributação vai impactar não. E o teu contábil vem do fator externo, que é mudança de regulamento, de lei, ou seja, já está olhando o ambiente externo. Olha como o ambiente externo é importante. Condiz com o que você acabou de falar. Então, o ambiente externo que o empresário não olha, que eu vou responder a outra pergunta mais ou menos assim, que o empresário não olha é muito importante. Do ambiente externo, você já está vendo uma coisa que vai vir, que é contábil, que o empresário ainda não está olhando, porque ele não está olhando o ambiente externo, né? Então, o portfólio, quando ele desenha, ele tem que olhar isso daí, ele tem que olhar a tecnologia, se ele tem ferramenta para colocar isso ou não, né? Então, isso é importante, a gente chama de Sister Early Warning. Bom, respondendo a sua pergunta, o que eu diria para o empresário é o seguinte, qual o erro fatal, vamos dizer assim? Eu falei, empresário, não, jamais tome decisões estratégicas olhando somente para dentro da sua empresa. Comece a olhar fora da empresa. Comece a olhar o mercado. Porque o que acontece, Francisco? Como todo grande empreendedor ou empreendedor, ele está sempre querendo apagar um incêndio e ele olha números internos. Ele olha o que está acontecendo, que é importante, só que ele esquece do mundo externo. E você acabou de dar um bom exemplo nisso. O que é o mundo externo? O que o meu concorrente está fazendo, mas fazendo de verdade, que eu não estou fazendo. O que tenho de coisas novas no mercado que eu não estou olhando, que são tendências que vão chegar.
o que produto que está lá no mercado e eu estou precificando errado, porque precificação é uma arte. Porque precificação tem a ver com contabilidade, com custo, com faturamento. Então, olhe para tomar decisões, olhe também o seu mercado, olhe a economia. O mundo é globalizado. Uma guerra lá no Irã está fazendo os custos aumentarem no Brasil, a inflação vai aumentar, então vai virando. O que eu indicaria para o empresário? Nós estamos no mês de março. Esse mês de abril, são importantíssimos para os que fizeram o planejamento sentarem de novo e rever o planejamento. Porque muita coisa vai mudar. Se você achava que você ia crescer 20%, pode ser que você cresça 5%. Bom, o que eu tenho que fazer com os custos agora? Eu tenho que começar a retrabalhar eles. Por isso que a gente faz 3 cenários. Aquele cenário que o cara quer chegar, o empresário, o cenário, olha, eu quero mais ou menos crescer o que eu cresci no passado, e até o cenário, pior cenário. Olha, deu um problema, caiu tudo, porque você tem que ter um plano B de ação. Bom, então eu vou ter que cortar custo aqui para mim sobreviver e não fechar a empresa, né? Tem que ter esses 3. Então, um grande recado que eu dou é assim, olha o mercado externo, o ambiente externo também. E a grande resistência que a gente vê nas empresas, principalmente pequenas e médias, as grandes não têm isso, é achar que não precisa de ajuda. Achar que ele vai conseguir fazer o planejamento sozinho, né? Todo o mercado, se uma grande empresa de bilhões de dólares contrata consultorias estratégicas, por que um empresário médio e pequeno não contrata? Ou seja, se uma grande empresa sabe que precisa, tem 1.000 funcionários, mas sabe que precisa algo a mais para crescer o seu faturamento, ter um EBITDA grande, porque o pequeno e médio não faz. Então, o empresário tem que entender que tem que fazer investimentos para crescimento e não como custo. Então, eu vejo isso ainda no Brasil uma coisa assim, a quebrar muitos paradigmas ainda, né? É um trabalho que a gente faz assim, de formiguinha mesmo, sabe? E você falou, o mercado externo não é só o concorrente, mas são outros fatores. Você citou a guerra do Irã. E eu vou citar ali também a reforma tributária de novo. Precificação, você acabou de falar. Nós estamos indo para uma reforma tributária que é uma reforma sobre consumo. Nós vamos ter a política do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Teoricamente, você vai ter o teu produto e com o imposto agregado acima. Será que o empresário que está nos acompanhando, ele parou para pensar que janeiro, o preço que ele vende, ele pode hoje ter lucro e em janeiro ter prejuízo? Porque é uma mudança total. A reforma tributária não é algo de inventou um novo imposto. Inventou uma nova. Inventou não, está aplicando uma nova sistemática. Isso já está ocorrendo. Se em janeiro ele parar para essa percepção, e ele vai levar um tempo para se adequar a isso, imagine um janeiro, que é um mês de boas vendas, ele levando prejuízo em todas as vendas. Então, assim, volto a alertar quem nos acompanha aqui. Olhe o mercado, mas não pensa só no concorrente, pense em fatores externos. Busque auxílio daquele que pode te trazer. A gente está falando em estratégia de mercado, em crescimento de mercado, e nós estamos falando em contabilidade. 2 assuntos que o empresário tem que levar a sério e trazer boas pessoas para si, para conseguir somar. Porque não adianta a gente achar que vai fazer tudo. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: todo empreendedor, quando ele colocou o CNPJ ali, muitas vezes é um profissional técnico, vamos falar um engenheiro. Quando ele tem um CNPJ, ele tem que pensar que ele é empresário. Ele vai ter toda a linguagem técnica dele na execução do serviço, mas para chegar nisso ele tem que pensar como empresário. Estratégia, hoje, é o tema do nosso assunto aqui, trazendo grandes insights com a experiência que o Wellington tem e mostrando que é possível. O que o grande faz, fazer para o pequeno, para o médio empresário também aplicar a estratégia, né, Wellington? Isso mesmo, é por esse caminho, né? O empresário ele sempre pensa muito no faturamento, que é importante, lógico, mas às vezes esquece que tem os custos, que ele pode ter algum ganho a mais nessa questão principalmente da reforma tributária que está vindo agora, dos novos impostos. Tudo isso é estratégia. Quando você cria o teu plano estratégico, você também tem que ter isso nas mãos, né? E acho que a estratégia ela é fundamental. Se você tem uma boa estratégia desenhada, certamente, Francisco, você vai ser um dos primeiros do mercado. Não tem erro. O legal da estratégia é que ela é bem feita, você ganha. Então não tem perda. Dificilmente você vai ficar atrás do seu competidor, do seu concorrente. Dificilmente. Então, o que o empresário tem que acordar é ficar mais atento nessas questões externas, do que está acontecendo. Principalmente no Brasil, a América Latina, tem muitas mudanças tributárias, mudanças na legislação. É muito importante isso. Como você falou, hoje um preço é uma coisa, eu estou desenhando um produto com um preço que amanhã eu tenho que desenhar com outro.
né? Ou saber me colocar melhor, como eu ganho vantagem no mercado, é o tal do share of wallet. Como eu tiro dinheiro de outros lugares para minha empresa. Se o empresário começar a pensar assim, ele vai mudar completamente a visão que ele tem do mercado, porque realmente não tem como errar nesse caminho. Esse episódio do Eurocash, ele foi planejado e eu vim com uma estratégia de tirar a informação do Wellington. Eu vou explorar ele aqui e vou pedir para você, para a gente estar caminhando para o fim, qual que é um conselho que você dá para quem está nos acompanhando, que para ter essa mentalidade de estratégia, para ele ter o crescimento. Vamos pensar assim, ó, nos próximos 1 ano ou 2 anos. Qual o conselho essencial que você daria para ele? Olha, o primeiro conselho é ele começar a olhar melhor o mercado onde ele está, começar a procurar ajuda se ele vê que tem alguns indicadores que estão levando para um número que não é o que ele estava planejando. Então, por exemplo, estou fazendo muito esforço, não estou vendo resultado, estou vendo meus clientes saírem, estou vendo que meu faturamento está aí, estou vendo meu competidor crescendo e eu não estou crescendo. Então, faz uma pausa, olha o seu planejamento estratégico, busque ajuda, porque às vezes ainda dá tempo, porque se você deixar muito lá para frente, a ajuda já não vai dar muito certo. Ou seja, você tem que procurar ajuda enquanto você ainda tem músculo para procurar ajuda. Para que possa ter esse acompanhamento, esse ensinamento. Que a gente sempre fala para o empresário, Francisco, diferente de outras consultorias estratégicas, a gente tem um início, meio e fim. Ou seja, eu quero em 90 dias te ajudar você a construir teu futuro. Nós não somos aquela empresa onde você, todo mês você me paga alguma coisa que eu vou te ajudar. Não, tem início, meio e fim. A gente ensina o empresariado a aprender essas técnicas e passar para os seus funcionários. E você tocar a vida. A gente faz algumas mentorias se quiser, mas o ideal é senta, para. Se não está entendendo o jogo do mercado, procure ajuda. Porque você vai ver que o investimento vale a pena. Né? E a gente está no Brasil para ajudar o pequeno e médio empreendedor, né? Porque a gente viu que realmente precisa desse push, desse caminho, né? Essa visão futura. E é legal que tem muito empreendedor no Brasil, né? Falta só, às vezes, alguns daquela lapidada. Não, Então, buscar ajuda eu acho que é o principal. show de bola. Ó, mais um episódio do Eurocash aqui. Eu quero agradecer demais a sua presença, o Wellington da Well Consult. Vou voltar a palavra para ti, para as suas considerações finais, a sua despedida, e eu vou pedir para você deixar o @ da Well Consult. Quem quiser seguir ele nas redes sociais, tem muito conteúdo bacana, vai conhecer um pouco da história dele, de onde ele passou e o que ele pode aplicar e ajudar a sua empresa. Bom, primeiro agradeço, achei ótimo estar aqui com vocês, espero ter contribuído um pouco aí com algumas informações importantes para o planejamento estratégico. Eu acho que o Brasil está passando uma fase muito importante agora, onde planejar é essencial, nós temos que se planejar, e a nossa empresa está para ajudar, né? Nós estamos aqui para ajudar, temos uma filial em São Paulo, estamos aqui em Londrina, e nossa empresa é @well.consulting, pode entrar no nosso Instagram, pode mandar mensagem para nós com muito prazer vamos conversar, nós estamos fazendo muita palestra em várias empresas também da região, os empresários nos buscam para falar um pouco sobre estratégia, para o C-level dele olhar que, olha, vale a pena olhar o competidor, vale a pena desenhar, vale a pena fazer um bom planejamento estratégico, né? Então, estamos em aberto aí para quem quiser conversar com a gente, bater um papo, tomar um café, nem que seja só tomar um café, trocar uma ideia, sempre é muito bacana e sempre estamos à disposição. E agradeço aí o tempo de vocês também. Não, muito bom, muito bom. Mais um episódio que a gente tem do Eurocast com informações essenciais. E eu vou falar para ti, nos acompanhe, siga ali o canal, aperte o sininho para ter a notificação, porque vai ter um próximo episódio. Eu não vou dar spoiler aqui, com outro tema, que é complementar a esse, que o empresário vai ganhar muito. E eu vou pedir para ti, pega esse vídeo aqui, compartilhe com teu amigo empresário que está todo dia amanhecendo com um plano diferente sem saber a direção. Muito obrigado, forte abraço a todos, Eurocash, bora empreender!